Shalom, shalom. Vamos continuar com a palavra que nós estamos trazendo. E essa lição agora é: a vida de Yeshua foi perfeita e irrepreensível. Então, para isso, eu quero ler 1 Pedro 2, o verso 22. E diz assim: Ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado em sua boca. João 4:34. Vou achar aqui na minha Bíblia. João 4:34. Por que que Cristo teve uma vida que não pecou, que foi irrepreensível, que foi perfeita? Ele diz aqui, porque a comida dele era fazer a vontade daquele que enviou e concluir a sua obra. Então, a pergunta que nós temos que fazer: Yeshua era tentado a pecar? Sim, ele era tentado a pecar. Ele foi tentado. E a principal prova foi Satanás no deserto, né? Que queria testar, né? Tentar ele para ver se ele caía na armadilha. Mas em nenhum momento ele pecou. Então, essa também é uma diferença, que ele é uma característica de que ele é Deus, que ele não é um ser humano. Que se ele fosse ser humano, ele teria caído. Em alguma dessas tentações ele teria caído. Porque ele não caiu porque ele tinha uma vida perfeita e irrepreensível, porque a essência dele não foi tirada, que é a essência do próprio Eterno. Ele estava ali, mas ele não estava totalmente só homem. Ele tinha ali também a essência, a natureza eterna, a natureza divina. Por isso que nós o consideramos, temos que dizer, nós temos que declarar que ele é Deus. Irmãos, isso é uma armadilha terrível, porque o nome que recebeu o poder acima de tudo, no céu, na terra, no inframundo, em todo lugar, foi o nome de Yeshua. Ele que recebeu o poder para que tudo se dobre diante dele. Então, o diabo, ele é astuto e ele vai tirando aos poucos, aos poucos. Você vê, você pode ver que tem pregação que você ouve, você não vê citar o nome de Yeshua. Eles podem falar até Deus, porque Deus é um título. É muito fácil falar. Qualquer um pode falar. Até aquele que não tem Cristo pode falar. Então, eu preciso ter cuidado, porque esse ensino, irmãos, é para que você analise se não há uma falha na sua conversão e nos ensinos que te levou a formar essa aliança com Cristo. Então, o que eu vou perguntar agora? Por que que ele não pecou? Como a gente às vezes cai, às vezes mesmo estando buscando ao Senhor, estando na presença do Senhor, a gente cai. Porque aqui ele diz que ele só falava, ele só transmitia aquilo que ele recebia. E eu e você também só podemos falar do que nós recebemos de Yeshua. E como eu vou receber se eu não leio a palavra? Se eu não medito nessa palavra? Se eu não oro para ter a revelação dessa palavra? Porque essa Bíblia, ela é inspirada pelo Espírito. E esse mesmo Espírito habita no meu espírito. Então, se eu leio ela, ela vai ativar a lei que já está em mim, a palavra que já está em mim. Porque quando Cristo, eu recebo ele como Senhor e Salvador, e não fala que ele vem habitar através do Espírito dele, no meu espírito, o próprio Yeshua não é a palavra? Não é assim o verbo, a palavra, que tem tradução que usa verbo e outra palavra. Ele não vem habitar em mim? Então, essa palavra aqui, ela já está dentro de mim, ela entra com o próprio Yeshua, que ele é a palavra. Agora, quando eu desejo ter a revelação dessa palavra, em oração, na presença dele, buscando, clamando, insistindo, e se você não entender,
Diga para ele: eu vou estar aqui segurando as olas do teu manto até o Senhor me responder. Então, lute, lute com Cristo, busque, porque Ele só vai te revelar, só vai ativar essa palavra em você se você ler. Porque aqui o espírito está fora, mas ele também está dentro. Então eu preciso dessa leitura para que essa palavra que já está no meu espírito, ela seja ativada e ela venha me fortalecer. Porque o alimento, irmãos, que vai me fortalecer, que vai trabalhar os músculos espirituais da minha vida, é a palavra. Não tem outra forma. Você pode escutar o pregador mais top de tudo, e eu digo para vocês, existem muitos homens e mulheres de Deus que realmente pagam preço para trazer o evangelho da verdade, que confronta todo o sistema, que não concorda, que questiona aquilo que está errado. Mas mesmo assim, o que eles dizem não vai entrar 100% no espírito, porque eles são seres humanos. Agora, o que o Espírito do Eterno, o que Yeshua vai fazer brotar em você é eterno, porque é inspirado por ele mesmo. Então eu preciso entender se eu estou tendo fraqueza, se eu estou tendo tentações e se eu estou caindo em alguma delas, eu preciso me alimentar mais. É porque eu estou fraca. Porque para comer, naturalmente, a gente come de 3 a 4 refeições por dia. Mas e a palavra? Eu preciso me alimentar dela. E quantas vezes, né? Eu ministrei um culto agora sexta-feira e eu fui falar da mesa da preposição, ou da proposição, ou da presença. E ali falando dessa mesa, falando que Yeshua é o pão vivo que desceu do céu, e quem, né, que se alimentava, quem que entendia, que precisava. Irmãos, eu falei com crentes de muitos anos. Tem crentes lá que nunca leram a Bíblia inteira uma vez. Outros lê uma vez. Então, como que vai se fortalecer? Como é que vai ter eh, profundidade? Como é que vai ter raízes profundas? Como é que a tempestade vai bater e não vai te abalar se você não tem essa disciplina, esse amor? Irmãos, se você não gosta de ler Bíblia, se você tem preguiça, tem sono, ore ao Senhor, clame a misericórdia dele, diz que você precisa, que ele te ajude. Porque ele vai fazer, irmão, é do interesse dele que nós venhamos a ter contato com a palavra dele que vai nos mudar. Então, continuando aqui. Primeiro, Yeshua esvaziou-se, tornou-se homem. Depois, como homem, continuou se esvaziando. De que forma? Nunca fazendo a vontade dele. Em Filipenses 2:8 ele diz: se humilhou, sendo obediente até a morte. Nós também temos que ter, porque tudo que ele fez é exemplo para nós. Então, esse é um comportamento também que nós temos que ter. Eu preciso esvaziar todos os dias para que ele possa me encher. O que que é esvaziar? É matar todo dia a minha vontade e fazer a vontade dele. Então, eu todos os dias, não existe, irmãos, como parar. Sempre vai ter coisas que eu preciso abandonar, que eu preciso tirar, para que a vida de Yeshua possa crescer dentro de mim, porque ela está dentro do meu espírito. Ela foi, eu recebi ela, mas eu preciso esvaziar, que está na alma essa questão. Eu vou tirando sujeira, eu vou limpando, eu vou me libertando, eu vou abrindo mão, eu vou renunciando, e assim Yeshua vai crescendo em mim, crescendo, 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 até eu chegar na maturidade espiritual e me parecer com Ele. Mas essa luta, essa busca, ela é eterna, até a volta de Cristo. Qual foi o pecado de Adão? Ele fez a sua própria vontade, ele escolheu fazer a sua própria vontade. E Cristo, o último Adão, como foi? Ele fez a sua vontade? Porque a vontade dele era, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas ele fez o quê? Em todo o tempo,
sempre, sempre ele fez a vontade do Pai Espírito, do Pai eterno, do Pai que veio, encarnou, que já tinha essa lei lá, todo estabelecido, o que que ele via fazer aqui. Então, se você está seguindo a Cristo, e mesmo com dificuldade, você permite o Senhor trabalhar em você, você permite o Senhor tirar coisas que não agradam Ele de você, o Senhor vai aumentando a sua fé, vai aumentando o seu desejo de buscar, vai aumentando o seu amor pela palavra, pelo reino, vai aumentando dentro de você. E isso tomar conta de você, que vai chegar um momento que você não consegue separar onde é que está o desejo da Neuzivan e onde é o desejo do Eterno. Fica uma coisa só. Eu me movo, eu faço, eu chego diante dele, eu trato as pessoas, mas o tempo todo eu estou buscando. É a tua vontade? Para mim, irmãos, é mais difícil do que para outros. Por quê? Porque o meu temperamento, é, a minha mente, ela é acelerada, o meu temperamento é acelerado. Então, eu tenho uma tendência muito grande a ser precipitada em algumas coisas. Mas eu busco o Senhor. Se algo me incomoda, eu falo, Senhor, não está certo isso. Eu estou ouvindo essa palavra, eu estou sentindo isso, e isso não está me deixando em paz. Então, eu vou buscar até eu sentir paz. Não quer dizer que eu vou errar, eu vou cair, eu vou, né, às vezes cair em uma tentação de Satanás, não caio mais nas obras da carne, né, irmão? Porque já passamos do átrio. Mas, é, vamos dar um exemplo. Por exemplo, o diabo sabe que eu nasci e fui criada, ensinada a viver pelo outro, a doar, a fazer as coisas para os outros. A minha mãe criou todos nós assim. Então, eu tenho essa tendência. Muitas vezes eu caio, porque eu faço a coisa sem perguntar para o Senhor se aquela pessoa está debaixo de juízo. Porque se o Senhor me revelar que ela está por debaixo de juízo, eu não posso fazer nada. Eu não posso entrar nesse meio, eu não posso interferir naquilo que Deus está fazendo, porque Deus quer salvar a alma da pessoa. Deus não está preocupado com a felicidade dela, não está preocupado ali naquele momento, se ela vai ficar satisfeita, se ela vai ficar feliz. Não. O Senhor está preocupado que Ele não quer que nenhum se perca. E Ele quer. E muitas vezes eu tenho dificuldade e acabo ajudando, acabo fazendo, achando que estou ajudando, porque eu não estou ajudando. E aí eu tenho que voltar, orar, pedir perdão e falar: Senhor, me ensina a não intrometer naquilo que o Senhor está fazendo, me ensina a, a não atropelar o seu tratamento, me ensina a te ouvir, a esperar. Então, porque, irmãos, para nós é assim: se as pessoas estão fazendo mal para a gente está zangado. Se aquela mesma pessoa aconteceu uma tragédia com ela e ela muda, eu começo a mudar com ela e eu começo a ter misericórdia. Mas Deus não é assim. Nós fazemos as coisas erradas, fazendo, aí a gente se arrepende. Não, eu me arrependo, Senhor, me peço perdão, agora eu estou vendo que está tudo errado. Isso não quer dizer que Deus não vai fazer você entender, fazer você passar por umas provinhas. Que Deus não vai mostrar para você que você vai colher o que você plantou. E aí Deus não muda. Deus, oi, meu amor, sim, você fez uma aliança comigo, você vai ser salvo, tudo, mas agora o papai tem que te ensinar para que você não faça de novo e eu não tenha que te bater mais, te corrigir mais. Então agora você vai passar por uma provinha para você aprender. E muitas vezes nós interferimos naquilo que Deus já projetou, já fez e sabe que vai salvar a alma da pessoa. Então, sempre. E aí, às vezes, mas aí a gente pensa, poderia pensar, né? É, mas não é uma coisa boa ajudar as pessoas? Sim, é uma coisa boa. Mas, contanto que o Senhor não esteja tratando. Isso precisa ficar bem claro. Então, para ajudar, também nós temos que orar e nós temos que ter essa tranquilidade. Agora, tem pessoas que têm temperamentos que elas demoram mais para tomar decisões. E isso é muito mais fácil. Por quê?
pessoa analisa, a pessoa busca o Senhor, a pessoa fica com paciência, tal. Eu não. Se aparece uma pessoa, eu já põe dentro do carro, já pega as coisas, já vou fazendo. Aí depois que eu falo, ai meu Deus, eu não orei. Precisava ter orado, né? Então, até nas coisas boas que nós temos para fazer, irmãos, nós precisamos ouvir e ver se aquela forma é a vontade do Senhor. A Escritura diz que Yeshua, não, perdão. Aquele que me enviou está comigo e não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Repetindo aqui o que Yeshua fala, né? Do que ele faz. Ele faz o que foi acordado antes para que ele fizesse quando ele descesse. A Escritura diz que ele não cometeu pecado, porque ele nunca fez a sua própria vontade. O diabo tentou Yeshua desde o princípio para que ele fizesse a sua própria vontade. Mas Yeshua permaneceu obediente ao Pai até a morte e morte de cruz. Santo é Yeshua. Yeshua nunca pecou, porque nunca ele desejou fazer a sua vontade, irmãos. Então, isso grave, repita isso para que você entenda. Isso eu preciso também fazer. Se eu estou fazendo a vontade do Pai, eu não estou pecando. Eu não corro risco de pecar. Mas se eu, em algum momento, até coisa boa, se eu fizer a minha vontade, sem primeiro ver qual é a vontade do Senhor, eu vou pecar. Então, eu preciso. É doído, viu, irmãos? É, a gente que tem esse lado mesmo de fazer para as pessoas, é complicado. De você ver a pessoa sofrer, que você tem as palavras que você pode dizer, mas não vai adiantar. A dureza já tomou conta daquele coração e só o Eterno sabe como quebrar as estruturas. Então eu preciso aprender. Estou falando Neuzivan. Preciso aprender a sempre esperar a resposta do Senhor, até para ajudar pessoas. E você pode ter uma outra dificuldade. Não é só pecado, irmãos. Nós que somos maduros na fé, nós não vamos ser tentados mais naquelas questões de prostituição, de bebedeira, de dança, não sei o quê, não sei o quê. Não, isso já passou para nós. A prova agora é maior. As tentações são muito mais pesadas. Por quê? Porque são coisas que aos nossos olhos são boas. São coisas que são, que vai ajudar as pessoas. Mas não é dessa forma. Não importa o que eu penso, o que eu desejo, o que que eu acho. Eu preciso saber qual é a vontade dele e cumprir. Mesmo que eu tenha que ir contra a correnteza, mesmo que eu tenha que ir contra a multidão, mesmo que os meus familiares e todos em minha volta vai dizer que eu não tenho coração, que eu sou isso, que eu sou aquilo, e que eu estou às vezes lançando maldição, porque eu estou dizendo que a palavra vai se cumprir. Não, irmãos. Uma lei foi colocada lá no princípio, do plantar e colher, a lei da semeadura. Então, eu me arrependo, eu paro de pecar, mas eu vou pagar o preço, eu vou ter que me esvaziar, eu vou ter que me limpar, vou ter que me libertar, vou ter que me purificar, para que eu chegue a estar na forma que o Senhor quer. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer de nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas ele não pecou. Isso tá, eu estou repetindo, porque está lá no Hebreus 4,15. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito o mais alto do que todos os céus. Está em Hebreus 7:26. 7:26. É dele um sumo sacerdote como esse que precisamos, santo, inculpável, puro, separado, exaltado acima dos céus. Ao contrário dos outros sumos sacerdotes, ele não tem necessidade ele não tem necessidade de oferecer sacrifício dia após dia, primeiro por seus pecados e depois pelo pecado do povo. Ele o fez uma vez por toda, quando a si mesmo se ofereceu. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor.
Porque nós temos um sumo sacerdote que não pecou, que foi perfeito, que é irrepreensível, inculpável, santo, sem mácula, separado e que é acima de tudo. E diante dele, tudo tem que se dobrar. Irmãos, cada vez que nós buscamos esse entendimento, cada vez que nós prostramos diante do Senhor nessa verdade, nós vamos entendendo o nosso lugar. A partir do momento que ele se tornou carne. Ele habitou entre nós, fez tudo o que tinha que fazer, foi para a cruz. Depois ele foi morto. Ele foi lá 3 dias, ele fez tudo também, cumpriu lá no inferno tudo o que tinha que cumprir. Ele foi elevado depois de 40 dias ao céu. E a Bíblia diz que todo esse trabalho que ele fez, e ele, esse sacrifício, tudo que foi feito, ele nos colocou acima de principado, potestade, trono, dominadores do mundo tenebroso, do mundo das trevas. E nós estamos nesse trono. Ele senta agora no trono principal e nós assentamos nesse trono que foi preparado para nós, como homens, desde a eternidade. Aquilo que Adão e Eva entregou lá, o governo, o Senhor resgatou e colocou a gente lá. E quando você entende que você está nesse lugar, nessa posição, você sabe que o diabo só vai conseguir tocar em você se você fizer a sua própria vontade, se você deixar os seus próprios desejos guiar a sua vida. Porque se você, com toda dificuldade, você falar, eu estou aqui para fazer a vontade do Pai, você vai ser livre de cair, você vai ser livre das tentações, porque o Senhor vai te prover todas as armas necessárias para você vencer tudo em nome de Yeshua HaMashiach. Nós agradecemos ao Senhor e que essa palavra ela venha impactar a sua vida e que aquilo que você já tem seja ativado dentro de você, para que você possa ser aquilo que Deus te projetou desde a eternidade e que você cumpra o propósito para o qual você nasceu. Não viva a sua vida de qualquer forma, achando que você nasceu, cresceu, casou, fez isso, fez aquilo e você vai morrer. Não, você tem um propósito para cumprir aqui. Então, fala para o Senhor: eu quero cumprir esse propósito. Me capacita, me ajuda, me ativa. E Deus vai fazer em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Vamos para a próxima lição, meus queridos.